Olá, pessoal! Nós vamos começar agora a nossa quarta aula do EAD sobre antecedentes históricos na nova LDB e a trajetória da nova LDB. Essa aula de hoje eu retirei desse livrinho, tá? A Nova Lei da Educação, Dermeval Saviano. Ele está lá na biblioteca, se você quiser pesquisar para ter acesso ao material, ao invés de xerocar, tá? A faculdade tem para disponibilizar para vocês. Bom, a gente vai começar então hoje falando sobre diretrizes e bases. Tá? O que vem a ser diretrizes e bases? Diretriz é um conjunto de normas, condutas e procedimentos referidos a um plano. Então, se eu tenho um plano, eu tenho que saber como é que eu vou fazer para chegar nesse plano, que normas eu vou seguir, que condutas eu devo ter, quais os procedimentos que eu vou ter que executar para conseguir cumprir esse plano. E base é algo que serve de apoio. Né? Então, você pode entender como, quando eu digo base, a base mesmo, sustentação, o apoio. A gente tem a nossa primeira LDB de 20/12/61, tá? Nossa lei de diretrizes e bases. O que aconteceu? Como é que foi a história dessa lei? Em outubro de 48, teve-se o primeiro encaminhamento à Câmara Federal, o projeto de diretrizes e bases da educação nacional. Só que, até 1948, quando esse projeto foi encaminhado, a lei ela foi formulada tendo só bases. Então, base, né, de sustentação, não estava especificado normas e procedimentos, como é o caso das diretrizes. Então, eu só tinha base, eu não tinha, até o ano de 48, as diretrizes a seguir. Em maio de 57, 9 anos mais tarde, se iniciou a discussão sobre esse projeto. Então, ele chegou depois de 9 anos e começou a ser discutido. O projeto também englobava o sistema de ensino local e caráter nacional da educação. Então, ele iria desde o ensino local até um caráter mais geral, mas no todo da educação. Pelo menos a intenção era essa. Abrangia pontos como direito à educação, educação primária, educação média, profissional, formação de docentes e ensino superior. Basicamente era isso que essa lei trazia para a gente, essa LDB. A questão do sistema, tá? Que a gente verificou já nas aulas passadas. Defendia muito a ideia de sistema, porém não foi assim que aconteceu. Vocês lembram das outras aulas? Sistema, que tem que ser independente, mas tem que ser articulado, né? Coerente um com o outro. Pois é, o sistema, eles defendiam essa ideia de que deveria haver um sistema, porém, na prática não foi bem assim que aconteceu. O sistema, ele era apenas administrativo, está no artigo aqui 171 da nossa LDB. Então, datado, né, essa que eu estou apresentando para vocês. Então, não tinha todos esses sistemas que a gente tem hoje. O sistema era administrativo, então apenas administrar. Não tinha mais aí outros sistemas envolvidos. E seria responsabilidade de cada unidade federativa e não da União. Então, a educação, ela seria responsabilidade, por exemplo, Goiás tomaria conta de Goiás, Paraná de Paraná, Tocantins de Tocantins, e assim sucessivamente. A gente não teria aí a União tomando conta e auxiliando nessa questão de ensinar mesmo, de tomar conta, de administrar, de injetar dinheiro, recursos e por aí vai. Tá? Posteriormente, em 56, foi apresentada uma proposta mais completa, a finalidade da educação. Essa proposta ela já englobava a finalidade da educação, questão do magistério, educação de excepcionais, recursos para a educação. Então, você pode observar que já foi ficando mais completa, mais refinada um pouco, à medida que os anos foram passando e que as discussões foram sendo feitas. Em 22 de janeiro de 1960, somente nessa data a Câmara dos Deputados aprovou um novo texto, finalizado em dezembro de 59. Então, ele foi finalizado e aí, um mês depois, né, ele foi aprovado. Com as seguintes diferenças: o que esse texto tinha que os outros não tinham? Assistência social escolar, orientação educativa e liberdade de ensino. Então, mais umas coisinhas que não tinham nas outras e que foi sendo acrescentada à medida que foi observada essas necessidades aí na educação. Hoje a gente já conta com essa parte, né, de assistência social escolar, a gente já tem assistente social em município, serviço de psicólogo, né, e por aí vai. Direito à educação. O Estado obrigado a fornecer ensino de qualidade e sem custo para os estudantes. Então, se já existia, agora ficou bem claro. Né? O Estado ele tem que oferecer ensino de qualidade sem custo nenhum para os estudantes. Por quê? Afinal de contas, a gente já paga imposto. Né? E a obrigação do Estado fornecer educação pública e de qualidade para a gente.
bem como assistência material e técnica às escolas. Então, o Estado agora ia ter que liberar, inclusive, verbas para injetar aí nas escolas, porque seria responsabilidade dele, a partir de então, assistência material e técnica. Material mesmo, móveis, questões de materiais e técnica também de formação de professores. Que a gente precisa aí, a gente sabe o quanto é importante investir nos professores para você ter uma educação de qualidade. A iniciativa privada ela poderia ser livre para formar instituições. Então aí a gente já vê agora oficialmente o início das escolas privadas começando a funcionar e a fornecer os seus serviços. Reforma da LDB. Não é novidade para ninguém a respeito do golpe de 64, aquela questão todinha dos militares, que tomaram aí o governo do nosso país, tá? E é interessante porque a gente sempre observa que educação e política andam junto, né? Em que sentido? À medida, claro, a política ela vai influenciar todos, acho que o país de uma forma geral, né? O estilo de vida nosso, a forma nossa de vida no geral. Então, não só a educação, mas a saúde e vários outros pontos. Então, a gente vai observar no decorrer da aula que, à medida que a política ela vai modificando, entra o governo, sai o governo, a forma de pensar de cada governante vai influenciar diretamente na questão da educação, que no caso que é o foco da nossa aula. Então, a gente teve o golpe de 64, onde os militares tomaram o poder, e se a política, que é o nosso contexto, muda, como eu disse para vocês, a educação ela vai mudar junto. Então, a gente tem, então, começando a trajetória da nova LDB. A ideia era de que tivéssemos um ensino formado em sua totalidade, coordenado e vitalizado pelas diretrizes e bases nacionais. Então, a ideia, a princípio, era essa. Então, eu precisava de um ensino coordenado, vitalizado, funcionar, e enxergando o todo, uma visão geral, uma visão de totalidade. A educação ela passou a ser considerada como algo fundamental à vida em sociedade. Então, observa bem, que não aconteceu, agora a preocupação não era só com a formação técnica, a formação de mão de obra. A formação agora também preocupando aí com a vida em sociedade. É uma preocupação nossa, porque eu estou na função de professora também, e vocês, futuros pedagogos, futuros professores aí, formadores que vão ajudar as nossas crianças, os nossos adultos, a nossa população em geral a viver bem em sociedade, através dos ensinos, da cultura e por aí vai. Os primeiros e segundos graus passariam, desculpa, tem um errinho aqui, os primeiros e segundos graus passariam a estar vinculados com a formação do trabalhador. Então, a gente tinha essa formação braçal, mas, como a gente colocou no ponto anterior, fundamental para a vida em sociedade. Tá? O ensino seria demonstrado na prática. Agora vemos, por exemplo, cursos politécnicos, que são domínios de várias técnicas utilizadas na produção moderna. Então, tinha também, ainda que o interesse de viver em sociedade, mas com o pezinho lá tentando formar mão de obra. Então, a educação ela também trabalha nesse sentido. Nós somos seres sociais e nós vivemos em um país onde nós produzimos. A nossa vida nos faz produzir as nossas necessidades. Então, nada mais coerente do que eu utilizar também da educação para formar mão de obra. O problema não é formar mão de obra, o problema é formar só mão de obra. E não é isso que a LDB visava. Então, o que ela queria? Além de formar a mão de obra, formar também o indivíduo capaz de viver em sociedade. No ensino superior, a preocupação com a formação crítica do cidadão, sendo ele capaz de discutir e difundir o que sabe, além da sua produção. Então, no ensino superior, aqui, por exemplo, na nossa aulinha aqui do EAD, por que a gente sempre coloca lá o fórum tira dúvidas, o fórum de discussão? Com esse propósito, formação crítica do cidadão. Então, lá, no nosso EAD, ou seja, em sala de aula, no presencial, a gente tenta trabalhar essa questão em vocês, como foi colocado na LDB. Uma formação crítica, indivíduos capazes de pensar sobre, não apenas reproduzir ideias que são colocadas a eles, mas que eles tenham a capacidade também de criticar, de opinar, e que suas críticas tenham fundamentos, tenham base. Bom, texto do primeiro projeto da LDB em 88, por Otávio Elidio. Nesse livrinho que eu passei para vocês, vocês vão encontrar o texto
a LDB com os parágrafos dos artigos todinhos. Eu não coloquei no slide porque iria ficar muita coisa, é realmente muito extenso, e a ideia aqui é de fazer uma discussão geral, tá? Caso vocês queiram ler, pode pegar o livro lá na biblioteca, então xerocar a nossa apostila que está lá em frente ao Colégio Dom Pedro I. Bom, o texto do primeiro projeto da LDB, em 88, por Otávio Liso, e posteriormente por Jorge Rage. Jorge Rage alterou um pouquinho, fez umas adaptações no texto aí de 88. Tá? Também está lá no nosso material, se você quiser dar uma olhadinha. Bom, o projeto de Jorge Rage vai à Câmara do Senado em 93. Mantinha alguns traços originais, mas com algumas modificações. Por exemplo, a instalação de um processo nacional de avaliação. A gente já sabe que a gente tem esse processo nacional de avaliação e de rendimento escolar pela União e a necessidade de faculdades voltadas para o campo do saber. Então, a gente teve uma modificação na faculdade e teve também a União agora tendo o direito de avaliar como é que estava a questão da educação nacional. Então, para saber se esses meninos estão rendendo em sala, se então, como é que está o nosso rendimento até no ensino superior, desde a educação infantil até no ensino superior. Então, a gente observa aí uma participação maior da União, pelo menos a intenção que a União participe, para saber como é que está sendo tratada a educação no país. No nosso material, você vai encontrar lá um tópico do capítulo que se chama A Volta do Azarão. Não são palavras minhas, são palavras do autor, tá? Ele começa a dizer, fazer um link com a questão política, você pode observar que muito que a gente vai colocando tem a ver com política, né? Por quê? Tanto a população quanto os políticos resolvem aí o destino da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Né? Somos nós que elegemos, mas eles têm esse crédito que nós damos para eles nas urnas. Então, no final de 93, o Fernando Henrique foi eleito. Carlos Santana, ministro da Educação do governo Sarney, criou um grupo para confeccionar uma nova LDB protegendo a iniciativa privada. A iniciativa privada, Lívia, sim, escola particular. Então, tratando também das escolas particulares. O que aconteceu? No dia da votação, o dono da Unip, da Universidade Paulista, que hoje é uma potência muito grande de universidade, ele esteve participando como reitor e juntamente com a CM, Antônio Carlos Magalhães, acho que muitos devem se lembrar, né? Deve ter ouvido falar, os pais de vocês, juntamente então com a CM, ele participou na aprovação da lei de que as faculdades particulares não precisariam ter 1/3 de mestres e doutores para funcionar. Então, a ideia principal era de que seria necessário, no ensino superior, o mínimo de 1/3 de mestres e doutores para que as faculdades começassem a funcionar. No caso, aí, dessa votação que teve, que participou a CM, participou o reitor da Unip, o dono da Unip na qualidade de reitor, eles conseguiram derrubar essa parte. Então, bastariam os especialistas. E aí eu coloquei em negrito sublinhado e isso foi aprovado. Tá? Então, fica a critério de vocês formar as opiniões a respeito da questão de formação de mestres e doutores para uma faculdade funcionar. A gente sabe que é essencial para a questão da pesquisa, né? Mas isso foi derrubado, foi aprovado, né? Foi aprovado a lei onde derrubava a necessidade de mestres e doutores no ensino superior. Aprovando então a nova LDB brasileira, foi sancionada em 20 de dezembro de 96 sem vetos. Né? Raramente algo não é vetado, sempre tem alguém que quer vetar, né, vota contra e tal. Mas nesse caso, o motivo disso tudo, se deve ao fato de que o MEC auxiliou na confecção da nossa LDB, que é o Ministério Nosso da Educação. Então, ele auxiliou aí na confecção da LDB. Bom, a gente vai parar por aqui, tá, na nossa aula. O capítulo é extenso, é bom que vocês leiam, tá, porque aqui pra gente discutir lei por lei ia ficar um tempo muito grande. E a gente tem outras questõezinhas para observar. Eu vou postar a aula e vou pedir para vocês para fazerem algumas atividades, tá bom? E as nossas próximas aulas, espero eu que sejam bem-vindos também.
Gostei muito do feedback de vocês, dos alunos que estão colocando lá, que estão entendendo, que não estão entendendo a, as nossas aulas, mas eu faço na intenção de ficar mais fácil para vocês, tá? Espero ter contribuído. Muito obrigada. Fiquem com Deus.